Olá, pessoal. Estamos aqui para o nosso segundo Te Incluo Recebe, mas vamos chegando para daqui a pouco darmos início ao nosso segundo Te Incluo Recebe. Quem for chegando, já vou pedir para que escreva aí no seu comentário hashtag Te Incluo Recebe. Tudo junto, hashtag Te Incluo Recebe. E coloca a cidade de onde você está nos vendo. Vamos aqui, convidando. Vamos lá. Olá, Tudo boa bem? noite, tudo bem, Boa Luciano, e noite. você? Só me confere aí, por Tô favor, bem. porque eu estou um pouco distante do telefone, para ver se tá ok, eu enquadro Tá, na tela, tá ok? tá ótimo. Tá Pronto, super bem obrigada. enquadrado. É que eu não enxergo muito, eu não enxergo muito de longe, né? Aí por isso que eu peço esse feedback aí. Fica tranquila. A Bom, boa gente vai noite se mais uma vez. encaixando. Boa Isso. noite. Tá bom, desde já. Eu já estou pedindo para todo mundo, então o primeiro recado que eu estou dando aqui direto é para todo mundo deixar um hashtag Te Incluo Recebe nos comentários, para a gente ver todo mundo chegando e também deixar a cidade, se possível, a cidade de onde está nos assistindo, né? Para a gente ir conhecendo o pessoal, mesmo à distância, gente nova, gente chegando, outros já conhecidos, mas a gente vai se reunindo todos aqui, né? E mais um dia poder estar nesse espaço que eu tenho dito sempre que é um espaço de acolhimento, né? Um espaço onde todos juntos vamos trazendo aí um pouco mais das nossas experiências, das nossas vivências, e acho que nada melhor do que poder compartilhar, né? Eu sempre tenho dito isso. Compartilhar inclui, compartilhar traz, oportuniza que a gente conheça outras realidades e faz com que a gente consiga ver ainda melhor a nossa realidade de uma ótica mais ampla, né? Pra gente, eu sempre falo isso, a caixinha ela fica ali e às vezes a gente só precisa saber lidar com ela, né? Eu sair da caixinha é estar tá sempre olhando para fora, estar tá sempre ampliando os horizontes e eu vou até além, falo, gente, não precisa sair da caixinha, só rasga ela e deixa ela bem grande para caber todo mundo, né? Então a gente vai com certeza a cada dia estando mais juntos e podendo conhecer outras pessoas. De início, já quero te agradecer assim enormemente pela tão rápido assim que a gente conversou, você já topou e vamos lá. Oh, que bom, que é gostoso a gente poder estar próximo assim, né? Estar junto. Então, obrigado. Obrigada a você pelo convite. Obrigada pela Imagina. oportunidade de levar um pouquinho mais da minha história para mais e mais pessoas. É como você falou, né? É expandir um pouquinho a nossa caixinha para que outras pessoas também se enxerguem através de nós. É, Exatamente. não olhar só para o nosso próprio umbigo, só para as nossas próprias dores, só para as nossas próprias dificuldades. Também não olhar só para o gramado verde, só nosso, né? É, Ou não só o do outro, achar que a nossa dor é maior do que a do outro e que a grama do outro é mais verde que a nossa, e vice-versa. É expandir é tudo isso, verdade. entender que, por mais complexo que pareça, é justamente o oposto, é mais simples do que a gente imagina. É só se É permitir verdade. amar, ser amado, acolher, ser acolhido e edificar sempre na vida do próximo, independente de classe social, independente de títulos, independente de diploma, de graduação, independente de qualquer coisa, né? A sua história de vida pode salvar outras vidas, pode ajudar a outras histórias de vida a serem construídas de uma forma mais bonita. É exatamente isso, que legal. Super. Como é bom, eu sempre tenho dito isso, só quero receber é, pessoas que tenham essa mesma visão, que a gente possa realmente entender que conectando a gente pode ajudar,
a gente pode criar empatia, a gente pode estar junto com o próximo, para que a gente possa, de fato, fazer desse pedacinho aqui, pelo menos, um lugar melhor para se viver no Isso, nosso dia a dia, né? isso mesmo. O Eu mundo fui começa a ser pesquisar. melhor quando a gente passa a transformar o nosso próprio mundo. É verdade, exatamente isso. Eu fui pesquisar, fui fazer lição de casa para a gente vir para essa conversa aqui, né? Já vou fazer propaganda do e-book que a Camila, além de eu vou falar um pouquinho de tudo que a Camila faz aí, mas uma das coisas que ela faz é que acho que é bem legal a gente deixar claro. Ela tem um e-book que ela escreveu que chama a transformação que o esporte me proporcionou. Hoje eu fui um dos compradores desse e-book e Eu olha, agradeço. já comecei ali a fazer algumas pesquisas e gostei bastante e achei assim algumas coisas muito interessantes que a gente vê ali. Acho que alguns pontos, né, de uma transformação de fato, de que no seu caso através do esporte, e eu acho que tantas outras pessoas podem no seu dia a dia, podem durante a sua vida, elas podem também viver essa experiência de uma transformação. A gente tem muitas vezes eu brinco que é a tal da síndrome da Gabriela, né? A gente fala, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E a gente não precisa ser sempre assim. A gente só Não precisa é assim. estar disponível, né, para que a gente possa fazer a diferença, viver a diferença. Então, eu acho que é muito, assim, a gente vê de fato uma coisa que, a partir do momento que você se colocou, se pôs à disposição de estar vivendo isso, não estamos falando de um mar de rosas, mas de viver essa transformação, a gente pode ver o quanto que ela foi profunda, e não foi, né, nenhuma mágica, porque a gente às vezes está acostumado a querer viver esses estalos e achar que tudo vai se transformar, mas muitas vezes a gente precisa, ao contrário, né? A gente precisa trabalhar mais para poder entender, né? Então, eu estava vendo dentro de tudo isso, né? Que hoje a Camila ela é para-atleta em halterofilismo, ela é uma pessoa com deficiência, uma pessoa com nanismo, mas olha, essa moça, ela consegue erguer quase 60 quilos, gente. Eu fiquei bobo de ver, porque realmente é algo que é muito realmente assim, de verdade, uma transformação, uma coisa que é muito forte, é um peso, né, proporcional e proporcional que nada, porque eu tenho 1,85 m, viu, Camila? E eu não ergo nem E metade. Então, assim, que coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa que imagino que foi essa para você. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, e óbvio, te deixar à vontade para falar, como é que foi a tua infância? Como é que foi aí essa, esse início da tua vivência? Fica à vontade aí para você falar, para você contar mais para a gente, conforme você achar melhor. eu arrisco dizer que foi uma grande mentira que contaram pra gente. Emendando na citação que você fez com relação à nossa síndrome de Gabriela. Foi uma grande mentira que contaram pra gente de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. É justamente o oposto, né? A gente deveria realmente acreditar, para quem crê em Deus, independente de religião, no que está escrito, no que a primeira pessoa, né, do que o nosso Criador, para nós que acreditamos, falou. Ele quem disse que nós construiríamos obras muito maiores que ele. Então, o porquê que a gente deixa pessoas conhecidas, pessoas que amamos ou não, ou pessoas anônimas, ditarem qual será o nosso futuro? A minha infância não foi fácil. Eu venho de uma família, entre aspas, desestruturada, no sentido de que a minha mãe teve 6 filhos, nos criou sozinha com a ajuda de Deus,
e de algumas pessoas que a apoiaram, a acolheram. Né? Não teve ajuda dos pais, dos nossos pais, é, mas ela não desistiu da gente. Precisou deixar a gente no interior para vir para Aracaju, para a capital, trabalhar, que na época, né, ela morava lá no interior, num povoado bem pequenininho, chamado Aguada, que é no município de Carmópolis, aqui em Sergipe. E aí ela veio, começou a trabalhar como empregada doméstica, mas depois foi nos buscar e continuamos passando por muitas dificuldades financeiras e de falta de presença, né? De falta de carinho, pelo sentido de não ter a presença dela por ela precisar trabalhar muito para nos manter. Porém, quando ela estava presente, sempre nos orientou a buscar sempre pelo caminho do bem, da honestidade e do estudo, independente de ser escola pública ou não. A gente tem a capacidade de chegar muito mais além. E não estamos falando de graduação, estamos falando de buscar conhecimento e de buscar melhorias para a nossa própria vida. Ela sempre me instruiu a não baixar a cabeça diante das dificuldades, porque elas viriam. Ela sempre alertou a todos nós. No meu caso, um pouquinho mais por conta das limitações, que além do nanismo, eu também tenho baixa visão. Eu tenho uma doença, eu nasci com uma doença degenerativa chamada retinose pigmentar. E aí ela me alertou sobre as dificuldades, sobre o preconceito e tudo mais que eu precisaria passar. Só que ela me instruiu a passar sempre de cabeça erguida. E eu sou muito grata a isso, a essa força que ela passou para mim, sabe? Com a pitada extra de ousadia que o Papai do Céu me deu. Porque eu sei também que vai disso. Como você falou, não é fácil. Não é um mar de rosas. E não foi para mim e ainda não continua sendo. Precisei passar por todas as dificuldades da infância. Graças a Deus, eu não passei muito por preconceitos. Eu sempre fui mais acolhida, graças a Deus. Sim. Ocorria sim o preconceito, mas era sempre alguém na esquina apontando ou zombando. Graças a Deus, isso nunca chegou a menos de 2 metros de distância de mim. E isso eu sei que contribuiu positivamente para o fortalecimento de quem eu sou, no sentido de força mesmo, de autoconfiança. E é claro que nem sempre foi assim. Eu passei por muitos momentos na infância, na adolescência, na juventude, e ainda hoje, de vez em quando, né? De vez em quando ainda bate algumas coisinhas, mas a gente vem aprendendo a driblar tudo isso e acreditar em algo maior, em uma força muito maior que existe dentro de nós. Mas a minha maior dificuldade foi lidar comigo mesma, porque por várias vezes eu não queria acreditar em mim. Eu comecei com 12 anos a sonhar com uma vida diferente, né? Em ser palestrante, em inspirar as pessoas através da minha história, só que eu não via nada de concreto, nada que eu pudesse ser algum exemplo para alguém. Isso era a minha concepção na época, mas também eu só tinha 12 anos, né? E aí sonhava, era só um sonho que eu sonhava só. A vida foi passando e entre altos e baixos, graças a Deus, prevaleceu a força e a determinação em querer construir realmente uma vida diferente, em aproveitar qualquer mínima oportunidade que a vida me desse. E mesmo que ela não me desse, eu dar um jeito de criar. E foi assim que eu fiz. Passei por cima de tudo isso e hoje estou aqui. Graças a Deus, graças às instruções da minha mãe, graças a todas as pessoas que sempre me acolheram e nunca me trataram como coitadinha. Porque eu sei também que isso influencia muito. Quando a gente é criado numa bolha, a gente vive com medo de que aquela bolha estoure. A gente não se permite ultrapassar as barreiras daquela bolha. Por medo, por vários tipos de medo. Só que é preciso a gente passar por eles, sabe? É preciso a gente não ser tão super protegido.
É preciso a gente precisar um pouquinho cair, se machucar, ralar um pouquinho, chorar, transpirar, passar por algumas dores para que aquilo dê resistência para o nosso dia a dia, né? É claro que é muito bom ter apoio, é preciso, é importante. Eu não estou dizendo o contrário, pelo amor de Deus. Eu só estou falando desse excesso de zelo, que às vezes a gente mesmo quer que o outro tenha, porque eu várias vezes quis. Por várias vezes eu pensava que o que a minha mãe tinha por mim era falta de zelo, falta de amor, falta de carinho. E graças a Deus, há um bom tempo, eu entendi que era justamente o oposto. Ela me preparou para a vida. E que é prova de amor maior do que essa? Não Imagina, tem. nenhuma, com certeza. Acho que É, essa bolha é uma das primeiras que muitas pessoas precisam romper muitas vezes, isso, porque isso. de fato eu entendo de perto do que você está falando, porque a gente sabe que a experiência, principalmente em prol, no caso da pessoa com deficiência, a tendência é se fechar uma bolha maior, Isso. e se fechando uma bolha maior você não cria casca, você não cria. A ralada ela provoca uma pele mais grossa depois, né? Isso E mesmo. aí a primeiro desafio que você passa, você simplesmente não tem forças para reagir. Achei E quer bem desistir, interessante o que você disse, né? É exatamente isso, quer quer desistir, desistir. porque o que eu achei muito interessante é como você disse, o preconceito chegou perto, lá para até 2 metros de longe de mim, mas o que eu fiz com ele foi prosseguir. O que eu fiz com ele foi trabalhar com ele para que ele me fortalecesse, né? É óbvio que ninguém é prova de bala, ninguém vai ficar também 100%. A gente às vezes, Não. né, E é às vezes complicado, que ele mas chegou perto, eu aprendi a me defender. A minha mãe me ensinou a exatamente. rebater e a não ficar perto quando ultrapassasse dos limites. Entendeu? Isso também cria. Essa é a questão do ser resistente. É não se permitir ser vulnerável. Por mais que a gente pareça, como é o meu caso, né? É inevitável alguém olhar para mim e não ver vulnerabilidade. Só que graças a Deus e graças a tudo o que eu aprendi com a minha mãe, eu criei uma capa. Eu criei uma capa, eu Exatamente. acreditei numa força maior que vem de dentro. Porque eu mesma, se fosse uma outra pessoa que soubesse dessa minha história, seria bem complicado de acreditar, sabe? Seria bem Eu complicado. imagino. É. Mas eu acho que na verdade é justamente uma frase que você disse no e-book. Eu estava lendo, eu não consegui, óbvio, ler muitas coisas, mas algumas das coisas que eu li, uma frase que você disse, que eu acho que foi muito, para mim foi muito marcante pessoalmente, que você disse, eu sempre tive um sonho de viver um milagre, e quando eu percebi o milagre sou eu. Tô É dando já isso, spoiler aí, ó. é Olha isso lá, hein, mesmo. pessoal. Pode Vale a dar. pena, e vocês vão ver que vale a pena, hein? Pode mesmo. E O isso para mim milagre foi. somos nós. A gente É, precisa se enxergar como milagre. Não é só porque sou eu. Não é só porque eu tenho apenas 73 centímetros de altura e consigo erguer quase o triplo do meu peso. É sobre você, Luciano. É sobre todas as pessoas que estão nos assistindo agora e sobre os que ainda vão ver e as que ainda tomarão conhecimento da minha história e da sua em qualquer época das nossas vidas, até depois do nosso fim, sabe? é, é verdade. É. Exatamente. E fala uma coisa para mim, como é que aconteceu essa questão depois de você, profissionalmente, como é que você seguiu, antes de você entrar para o halterofilismo, você seguiu algo? Como é que aconteceu essa sua história? Depois da Bom, juventude, enfim. como eu lhe falei, eu procurava, eu queria algo que servisse para que eu fosse espelho, né? Para que eu fosse exemplo, para que eu tivesse o que falar para as pessoas, como era o meu sonho desde a infância, falar para uma multidão. Eu sonhava com isso. Sonhava mesmo, acordada e dormindo. E aí eu não via, o tempo passava e nada acontecia. Eu só ajudava em casa e ia passear com as amigas. Normalmente ia à praia, ia ao shopping, ia pagar as contas e ponto. Não fazia mais nada.
Depois de um tempo eu estudei, fiz um curso de inglês, aos 20 e poucos anos de Uhum. idade, Sim. e não fluiu muito, confesso que estou muito enferrujada. Preciso voltar a treinar. E aí, Ah, participando de uma das reuniões do Conselho da Pessoa com Deficiência, daqui da minha cidade, Nossa Senhora do Socorro, que é onde eu moro agora, também em Sergipe, sim. conheci um cadeirante chamado Renato Machado. E aí Sim. ele começou uma amizade comigo. Ele pediu para que a filha dele viesse até mim e me oferecesse carona. Pronto. Dali eu aceitei essa carona, nos tornamos grandes amigos. Ele passou a me incluir em grupos de pessoas com deficiência, porque até aquele momento eu não conhecia ninguém com nenhum tipo de deficiência, a não ser eu. Ah, uhum. E aí eu passei a frequentar festas, aí na casa de grandes amigos dele, enfim, tudo que você imaginar. E aí eu vi de perto realmente que a pessoa com deficiência tem uma vida como qualquer outra pessoa, apenas com algumas dificuldades físicas a mais, que ela precisa ser superada. Só que para a gente torna-se normal, porque a gente não sabe viver diferente, né? Ou não tem como viver diferente. Tem gente que nasceu Sim. perfeito e em algum percurso da vida, por algum motivo, passou a ter alguma deficiência, né? Daí ela conheceu os dois lados da moeda. Mas para gente que já nasceu, não sabe como é ser diferente. E quem Sim. se tornou sabe os dois lados da moeda, só que agora passa a entender, a compreender perfeitamente como que é esse processo. Perdão. E aí, daí passando a sair com ele, a conviver com as pessoas com deficiência, eu participei de um grupo de dança. Né? Era um grupo de cadeirantes que faziam apresentações aqui nos teatros da cidade, em escolas. E aí foi muito bom, porque eu sempre gostei de dançar, só que eu não pensava que fosse ser possível para mim. Né? E aí a professora Brenda sempre acolheu todo mundo com muito carinho e despertou esse lado na gente artístico, que somos apenas corpos que podem ser desenvolvidos. Não tem definição. A dança não é algo fechado. Dança é liberdade. E aí participei desse grupo. Lá nesse grupo temos uma amiga chamada Luciene. Daí o Renato machucou o ombro. A Luciene falou para o Renato que havia um projeto dentro da Universidade Federal de Sergipe que fazia tratamento gratuito para o problema que o Renato estava no ombro. Daí o Renato foi. Dias depois ele me chamou para acompanhá-lo, porque ele nunca gostou muito das atividades físicas. E aí me chamou para incentivá-lo. Né? E Renato tinha um carro na época e se disponibilizou a me trazer, me buscar e me deixar em casa. Aí eu Uhum. aceitei. Fui apenas para acompanhá-lo. Quando chegou lá, o professor ficou muito feliz por ter me visto lá, porque ele queria uma pessoa com Uhum. nanismo na equipe, que não tinha. Na equipe, até o momento, só tinham cadeirantes, muletantes, amputados, e todo mundo muito grandão. Daí ele queria uma pessoa com nanismo para disputar na mesma categoria, com outras equipes de Uhum. outros estados, porque a nossa categoria é dividida pelo peso que a gente pesa, né, pelo peso Sim. corporal. E Uhum. daí ele me perguntou se eu iria treinar. Eu falei que não. Primeiro momento eu relutei, porque achei que não era possível para mim. Daí ele me mostrou que era possível, mostrou vídeo de algumas pessoas com nanismo que são reconhecidos Uhum. até mundialmente. Só que todos os outros têm 1,20 m, 1,25 m, quase que o dobro do meu peso. Eu ainda não Uhum. acreditei, né? Daí ele me pediu para eu fazer um teste. Eu fiz o teste. Quando eu fiz o teste, ele só afirmou. Tá vendo que eu disse para você que daria? Aí me perguntou quanto que eu achava que pesava a barra, porque ele pediu para realizar o movimento, né? Acho que você viu como que é feito. Uhum. Para nós é Aham. adaptado, gente. Para vocês que não conhecem, o halterofilismo paralímpico é um esporte de levantamento de peso adaptado para pessoa com deficiência. É uma adaptação do powerlifting. Para nós, ele é realizado num banco de supino. Banco tipo de academia,
Só que o nosso também precisa ser adaptado, porque como tem cadeirantes e amputados, e tem pessoas com mais de 100 quilos, esse banco precisa Sim, ter no mínimo ele é padrão, tem 2,10 m de comprimento por 60 de largura, para caber todo mundo direitinho. E a nossa barra sim. padrão pesa 20 quilos, tanto para treino quanto para competição. Não muda. Daí eu levantei a barra certinho, sem nem, né, com o mínimo de esforço possível. Daí ele se surpreendeu e falou, tá vendo para você que eu disse que dava? Me perguntou quanto que eu achava que pesaria aquela barra, eu não fazia ideia de peso Aham, até então, sim. porque eu não tinha praticado atividade, né, a não ser dança. E treinava numa academia, mas era um funcional e era adaptado com coisas que não tinham muito peso, né? Sim. E aí eu pensava que tivesse 3 ou 4 quilos aquela barra. Daí ele disse, não, essa barra pesa 20 quilos. Aí eu me surpreendi. Nossa. Como assim? Na época eu pesava 21 quilos e 800 gramas. Ah, Aí ele disse, tá vendo que eu disse pra você que você conseguiria? E digo mais, se você se dedicar e treinar, você pode se tornar a mulher mais forte do Brasil. E nossa. quiçá a do mundo, a mulher mais forte do mundo. Aí eu já, né, digo, também aí já tá exagerando, já tá enfeitando o bolo para eu querer ficar. Tá vendendo alguma coisa demais aí. Então, né, aí eu não acreditei mesmo. Isso aconteceu em março de 2018. Quando foi em novembro de 2019, eu conquistei o título de mulher mais forte do Brasil. Vamos batalhar agora aí para outra metade da profecia dele se cumprir. Se cumprir, vai se cumprir, sim, com certeza. Estamos treinando para isso. É Com daquelas coisas certeza. que o milagre, né? Como você citou, o Uhum. milagre que eu tanto pedia e não conseguia enxergar. E Papai do Céu precisa esfregar assim na nossa cara algo tão grandioso. É como se já não bastasse a nossa própria existência, o nosso É, acordar todos os dias, né? ele surpreende, né? Com toda certeza. Mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Com toda Isso, certeza, ele com certeza faz isso. isso. Eu acho que uma coisa que fica evidente também, né? Que a gente discute tanto quando a gente fala de inclusão também, nesse caso. Uma coisa que fica evidente para mim é como que as pessoas tiveram comportamentos nesse momento que fizeram, não facilitaram, mas te ajudaram a seguir nesse caminho, né? Porque quando as pessoas demonstram que acreditam em você, às vezes mais do que você mesmo, independente de uma característica sua, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Com certeza ficam. Não sei, como você falou que não leu o e-book todo, é, Sim. começaram também as dificuldades. Quando eu entrei para o esporte, que eu vi essa possibilidade, que o professor me mostrou, foi maravilhoso. E aí, cerca de 30 dias depois, o Renato precisou sair. Ele não foi mais Nossa. treinar, que até então eu ia de carro com ele. Até então eu não andava de ônibus sozinha, eu só saía acompanhada. Daí começou Uhum. o desespero. No livro eu conto todos os detalhes. E aí, como você Sim. falou, o acolhimento das pessoas. Os colegas se dividiram, e aí, em várias etapas, alguns deles se disponibilizaram, me ajudaram nesse meu processo de sair de casa, pegar o ônibus, no caso 3, ou 2, dependendo Nossa. do ciclo, e depois voltar a treinar e depois voltar, né? E, e não desistir, porque por várias vezes, aconteceram acho que umas 3 ou 4 vezes, eu pensei em desistir. Só que aí, com o auxílio dos colegas, eu fui ganhando confiança. E aí chegou um tempo que, graças a Deus, eu passei aí sozinha, que é como eu tenho feito até hoje. Pego 3 ônibus para ir, mais 3 para voltar. Hoje eu ganhei confiança e, graças a Deus, que coloca todos os dias pessoas maravilhosas que me ajudam, tanto a pedir para o ônibus parar, quanto para me ajudar a subir e descer dos 3 ônibus.
né? E aí não é fácil. Não é fácil. Só que a gente precisa entender é, que se a gente quer chegar a determinado lugar, tem um processo a ser seguido. Que no começo ele parece muito doloroso. Mas quando você acolhe isso com o entendimento de que, beleza, não tá fácil, mas é apenas uma fase. Vai passar e eu vou aprender muito com isso. Por mais que eu não ganhe nada visível no momento. Uhum. É que o ser humano tem uma questão de eu não tô ganhando nada, né? Não tem nada visível. Só que no meu caso, eu já estava ganhando muito. Eu sempre enxerguei o lado positivo de todas as coisas. E não eram os títulos que até então não tinham chegado, né? Uhum. Era a qualidade de vida, era o sair de casa e conhecer gente, interagir com pessoas que têm limitações tão grandes ou maiores que as minhas, entender que existe uma vida além das paredes das nossas casas, entender que quando a gente percorre o caminho que está escrito para a gente, coisas incríveis acontecem. O impossível acontece. E foi assim que aconteceu e tem acontecido até hoje. É verdade. Eu falo isso e eu te fiz assim já essa pergunta porque uma coisa que a gente tem falado muito aqui na nossa página, que ainda a gente está começando aqui ainda, a gente não tem um Sim, ano aqui sim, com eu esse vi. trabalho, mas a gente está firme e forte aqui. Isso mesmo. E É o a gente, processo. é o processo, é exatamente Processo. isso. E eu acho que é um processo que a gente de fato precisa, e eu destaco muito esse ponto de que a maioria das pessoas, quando ouvem falar da palavra inclusão, da palavra acessibilidade, elas lembram de uma rampa, elas É só lembram isso. daquilo que está na parte de cima, né, É do isso. iceberg, que eu costumo falar. E aí, assim, quando a gente vai falar de inclusão, eu vejo, por exemplo, no seu caso, que, assim, eu também vi alguns vídeos, eu tenho um vídeo seu que está, inclusive, aí no seu Instagram, também com o seu caminho de todo dia. Tudo. Eu falo, gente, isso é comportamento inclusivo. Se as pessoas É, não incluírem, se as pessoas não ajudarem, se as pessoas não derem suporte, por mais que ela busque o apoio de equipamentos, no final ela vai precisar sempre de um apoio, né? De alguém dando algum tipo de colaboração. E eu sei também que, pelo outro lado, inclusive eu queria te mostrar que a gente tem uma coisa em comum para o uso do dia a dia. Eu tenho uma miopatia congênita de fibras, que é uma deficiência que me faz ter fraqueza muscular e eu perco ar. Quando eu ando um pouquinho, eu já fico sim, com perda de ar e eu não consigo andar distâncias prolongadas, né? sim. Então, a primeira vez que eu vi, que foi quando você estava no Danilo Gentili, a gente se conectou rapidinho por uma coisa que você carrega. E eu também tenho aqui agora, ó, o meu banquinho. Só que o meu é um pouquinho maior, sabe? Caramba! Cara, Aí eu todo mundo falei, fica olha, querendo saber onde vende esse banquinho, você acredita? olha, vamos fazer uma promoção aí, viu? Vamos fazer, vamos construir, vamos padronizar nossos banquinhos com as nossas Vamos marcas. padronizar. Porque eles fazem diferença, viu? É, Ó, eu é. procurei muito tempo esse banquinho até achar ele, viu? Hoje eu Ó, falo, eu não saio de casa. aqui na minha cidade, né, sem fazer Uhum. propaganda, mas já, né, Lei Biscuit, hashtag me contrata, vende nas lojas É. Lei Biscuit. Vai que cola, né? Não é, ó, por favor, hein, gente? Por favor, contratem, né? A empresa que faz o banco também, se quiser contratar a gente, né, É Camila? só A isso, gente estamos aceita. inteiramente à disposição. Estamos aqui à disposição. Mas assim, isso nos conectou e eu vou te contar por que que conectou. Porque eu Sim, demorei muito tempo para assumir esse banco. Por muito tempo eu escolhi o caminho do não vou. Ah, eu não consigo, eu não posso. E aí, tá. quando chegou um momento, eu falei, não, se eu tenho o banquinho e é com ele que a vida vai se resolver,
é ele que vai ser o nosso amigo fiel e vamos do lado, embaixo do braço com ele e vamos para onde formos, né? Então hoje Já eu no uso o meu meu caso, banquinho. Já no meu caso, não foi nem não aceitação. Eu ia assim mesmo. No meu caso, eu não tinha conhecimento desse banquinho. Eu Ah, gente, ganhei ele. então, Eu ganhei olha que ele de legal. uma amiga. Ganhei um primeiro usado de uma amiga, Ione, né? Aham. E foi muito maravilhoso. Logo Ajuda, depois, né? eu ganhei um novo de uma amiga de uma moça que ajudava a gente lá nos treinos, que era orientando do nosso professor, da Yaluska. Aham. E aí foi maravilhoso, né? Porque Uma- todo mundo fica encantado. Olha, ela tem dois, que ela fica se achando aí. Tem um velhinho pra peleja do dia a dia e tem um chique que ela leva para as Um chique. viagens. Eu digo, pois é. Tá vendo? É, isso aí mesmo. Não, mas é verdade, viu? A gente É, levando, vai colecionando. Eu tô com sim. dois também. Já tem um branco, um preto. Se sair outras cores, a gente vai comprando para Então, eu combinar. já vou procurar um outro, porque o meu verdinho, que é do dia a dia, já tá quase aposentando, o bichinho. Depois eu te dou o endereço de onde eu comprei os meus também. Certo? Mas assim, eu acho que é isso, sabe? A gente ter as pessoas próximas da Sim. gente, né, nos ajudando, nos incluindo, para que a gente consiga chegar mais longe, literalmente, né? Porque muitas vezes as oportunidades elas precisam ser conquistadas e a É, gente precisa estar indo atrás e fazendo, né? Como se o que é isso precisa ser aí. feito. É que eu fiz um meme não, eu fiz um Reels um tempo desse de um áudio que eu vi no Instagram. É, justamente, eu tô saindo agora, era 6h40 da manhã, no ônibus lotado. Tô saindo agora para mais um dia de luta. E esse ano, se a porta não abrir para mim, eu vou arrombar. Como diz na minha terra, arrombar é meter o pé, é abrir com tudo sem nem pedir licença. É isso aí. Não vou esperar a porta abrir, não. A gente Não, não vou faz ela esperar, não. abrir. É isso aí mesmo. É bem isso É isso mesmo. aí. Na vida a gente precisa ter um pouco de ousadia, sabe? Eu Uhum, e você, uhum. né, somos mais assim alegres e tal, mas a gente entende que cada pessoa tem um tipo de personalidade. Só Sim, que não é o claro. ser alegre, ser mais extrovertido ou ser mais introvertido que define isso. É a sua paixão É. pela sua própria vida. É você entender o que é que você precisa fazer diariamente para transformar a sua vida, já que ela não está bacana no momento. Se você achar que ela tá bacana desse jeito, beleza. Eu, como sempre achei que a minha não estava, eu disse que eu iria fazer por onde? Ficar bacana. E ainda não cheguei nem Uhum. a 10 milímetros do que eu pretendo. Mas eu digo para você que eu já estou vivendo a vida que eu sempre sonhei. Camila, você pegando 6 ônibus por dia, você está vivendo a vida que você sonhou? Sim. Eu estou me sentindo útil. Eu estou cuidando da minha saúde. Eu estou tendo a oportunidade de viajar, mesmo sem dinheiro. Eu faço rifa, eu faço vaquinha solidária, eu faço o que for preciso, eu peço ajuda, eu vou na prefeitura, na Secretaria do Esporte da minha cidade, mesmo que eles não me ajudem, mas eu vou. Pessoas que eu nem conheço ajudam, sabe? A questão Uhum. é, se permita ir mais além. Não é ficar olhando para a dificuldade, porque se eu olhasse só para a minha dificuldade, eu permaneceria em casa, dormindo, Com certeza. sabe, ou vendo TV. Mas graças a Deus tem quase 3 anos que eu não tenho nem tempo de ver TV. Graças a Deus. Essa sim é a vida que eu pedi a Deus, porque Uhum. eu estou produzindo uma melhor qualidade de vida para mim, uma melhor relação interpessoal e com outras Uhum. pessoas, sabe? Eu estou construindo um futuro porque, no meu caso, o esporte Uhum. tem uma previsão de um futuro para mim, torna-se uma profissão. Mas para você Sim. que, independente disso, não estamos falando aqui só para quem quer se tornar atleta, é para quem quer ser um vencedor na vida. A questão não é subir num pódio, a questão é viver a vida que você deseja viver. Se para você é casar, se para você cursar uma faculdade, ter um emprego bacana.
é construir sua microempresa e depois se tornar grande, porque tudo começa de baixo, sabe? Sim. Mas é construir a sua história. É não se permitir só viver sonhando, só ficar deitado no sofá ou na cama, vendo Netflix e sonhando com a vida dos filmes, das novelas, sabe? Porque também é bom ver filme e Uhum. novela. Só que eu Claro. prefiro muito mais viver o meu próprio filme. Também aí já dando, né? Já deixando a deixa, vai que queiram me contratar para eu, pra eu contar a minha Com própria toda história. certeza. Que Não, com toda a gente não certeza. vem aqui a passeio, não, Luciana. É lógico, é isso aí mesmo. Não tem, não existe impossíveis. A gente já É, viu pois que isso é, não né? existe. Não Tá? Já existe. tem Já tô prova também. suficiente. Hashtag Hollywood nos contrata também. Totalmente à disposição. História não falta. História que não falta. Então é isso, é ver a vida de forma leve, sabe? É brincar, é Uhum, sonhar, mas é construir sonhos bons e não sonhos ruins. Não ficar sim. alimentando as suas dificuldades, porque as nossas dificuldades, a realidade das nossas vidas aqui terrenas, sim, é labuta, é peleja, é sangue, é suor, é lágrimas, é dor. Só que existe um jeito de converter isso e de passar por tudo isso de forma mais leve. Só que a decisão é sua, a decisão é minha. A decisão é de Uhum, cada um de nós. O que é que a gente faz com as nossas próprias vidas? Qual que é o destino final? Qual que é o roteiro que a gente quer? Né? Sempre existem dois caminhos. É igual uhum. novela, como diziam, né? Diziam que novela não é gravado dois finais. Não, exatamente. Eu penso assim, que a nossa vida já tem escrito lá dois finais. Só que você é que escolhe qual será o que você realmente vai viver. Bom, eu só escolho o melhor. Exatamente. Eu não aceito nada menos que Hollywood, Paris, Milão, É isso aí mesmo, mesmo. Não, mesmo aqui ainda estando aqui, na Pia Beta, em Nossa Senhora do Socorro. Não quero nem saber quem pintou a zebra. é exatamente isso. Tô nem aí. Tô nem aí. Exatamente. Fala uma coisa para mim, aliás, falando nisso, olhando para a questão do halterofilismo, quais são os seus próximos passos, objetivos? Curiosidade mesmo. Quero Sim, saber como sim, é que é sim. agora, como é que você está, que fase aí você está. Bom, graças a Deus cumprimos com mais um campeonato brasileiro. Tivemos três Sim. competições já esse ano. E graças a Deus Uhum. foi concluída com sucesso. No último campeonato brasileiro, eu já levantei 58 quilos, Opa. medalha de prata, vice-campeã brasileira, mais uma vez. O próximo, teria um próximo, Uhum. tem, na verdade, agora em julho. Porém, a Sim. maioria de nós, da nossa equipe, não iremos participar, por falta de grana mesmo. Uhum. Porque como já participamos de três, ainda estamos pagando as passagens, né? Nossa. Por falta de grana, não vamos participar do próximo, desse próximo que seria agora no começo de julho. O seguinte acontecerá em setembro, Uhum. não sei ao certo qual é a data, mas Sim. acontecerá aqui na minha cidade, em Aracaju, Sergipe. Daí já vai facilitar um Uhum. pouquinho para nós que moramos aqui, né? Sim, sim. E Poxa, até o que final do legal. ano eu preciso atingir uma meta aí de levantar 68 quilos. 68. A meta, é a meta. Como diz o meu Vai professor, levantar. ele não quer nem eu, não queremos nem saber quem pintou a zebra, nem quem invernizou a barata. Eu que lute para levantar, que é para conseguir uma classificação para ir para minha primeira competição internacional. Que é preciso, né? Acho que você Uhum. entende um pouquinho o processo, passar por várias Sim, etapas para ir adquirindo as sim. pontuações necessárias, porque só vão para uma competição internacional os 8 melhores de cada categoria do mundo Ah, inteiro. certo. Uhum. Então você precisa alcançar marcas que te coloquem entre os 8 melhores, Isso, para isso, daí isso. você participar de competições internacionais. Isso mesmo. E aí agora eu estou tendo essa possibilidade mais à frente, mais à vista.
mais ao meu alcance. Porque até então não tinha dado tempo do processo, tanto fisicamente, com os treinos e com a minha capacidade mesmo física, quanto no processo mesmo de pontuação, para ir sendo classificada em todas as etapas Sim, necessárias. sim. O que é interessante é que você, no tempo da pandemia também, vocês pararam, né? Imagino, Totalmente. de treinar tudo, né? Quase que eu surtei. Ficamos quase 2 anos Eu imagino. parados. Imagina, eu já estava Nossa. tava no auge. Quando fechou tudo, a gente tinha acabado de voltar de uma competição em Natal, no Rio Grande do Norte. Na verdade, a gente Nossa. estava lá no dia 16 de março de 2020. No dia 15 já estava começando aquela complicação de mandar fechar em alguns locais. Uhum. E aí, no dia 16, que foi, se eu não me engano, no domingo, quando chegamos aqui, já Uhum. foi para fechar tudo. Já Nossa. estava o decreto de fechar tudo. Aí bateu o desespero. Daí eu passei pela primeira vez por um processo de início de depressão, que foi algo que eu nunca vivenciei. Muitas pessoas com Uhum. deficiência me falam, né, desse processo de ficar Sim. depressivo, de um sofrimento muito profundo, e eu nunca tinha vivido isso. Por incrível que pareça, Uhum. Luciano. Não sei explicar. Já fiquei triste sim, eu chorava por várias noites pelos meus motivos, meus complexos, por Sim. querer ter uma vida que eu não tinha, por querer passear, por poder, na época de adolescência, sair para passear, para namorar como todo mundo. E eu não tinha essa Sim. liberdade, porque até então Uhum. a restrição médica era para ter cuidado comigo, porque eu poderia ser frágil, eu poderia me quebrar com facilidade, mas isso nunca aconteceu. Eu sempre ajudei a cuidar da Uhum. casa e nunca me Sim. machuquei. Eu empurrava sofá, cama. E para nós que temos um pouquinho mais de 30, você sabe como eram os móveis de antigamente. Uhum. Muito Bem pesados, pesado. muito pesados. Móveis Hoje em de dia não. verdade. Hoje em Madeira, dia né? eu levanto assim, brincando. Os da época eu empurrava sem muito Tranquilo. esforço. Era tranquilo, eu ajudava a minha tia. E aí Uhum. passei por esse processo de quase enlouquecer mesmo, de ficar muito triste. Sim. Daí fui buscar Imagino. algo que eu nunca tinha ouvido falar, né? O autoconhecimento, olhar para dentro de si mesma, vivenciar as dores mais profundas que tem dentro da gente, mas vivenciar mesmo passando pelo processo, mas buscando encontrar o caminho da saída, que é justamente o que acontece no processo de depressão, só que, infelizmente, a maioria das pessoas não encontram a saída. Né? É, e Exatamente. é triste isso, é triste isso. E seria muito bom que todos buscassem isso, o processo de autoconhecimento, ter o apoio de profissionais, ou quem não tem acesso, mas busque ler livros. Tem muito conteúdo gratuito bom na internet que fala sobre isso. Aprender sobre o corpo humano, sobre o cérebro, sobre a mentalidade, sobre como a gente funciona. Aprender sobre os traços de caráter da pessoa, que não tem a ver com o caráter no ser honesto ou desonesto. Tem a ver com o formato Sim, do nosso sim. corpo, com a forma, em relação com a forma que a gente age. É muito Sim. interessante isso. Como que a gente funciona quando a gente está na dor, que é o nosso momento difícil, e quando a gente está no nosso recurso, que é no nosso momento feliz. E aí a gente aprende a fortalecer nos momentos de dor. E aprende a se manter nos momentos felizes e a não também deixar subir para a cabeça. Né? Não ficar também se Uhum. achando a última bolacha do Sim. pacote. Né? É verdade. É muito bom buscar isso, se conhecer, se entender, entender sobre as leis universais, que hoje em dia se fala muito, mas é algo tão simples e que às vezes a gente não valoriza, né? Como algumas Sim. delas é exercitar realmente a gratidão, não só de dizer obrigado, não é só superficial, é realmente de sentir. Sentir, viver e transbordar isso. A gratidão, o não olhar só para o seu próprio umbigo, sabe? O ser honrado,
honrar os nossos superiores no sentido de quem veio antes de nós, né? Nossos pais, sim, professores, quem que a gente considera de importante. Mas honrá-los, mas sem ficar presos a coisas que eles viveram ou coisas que eles disseram que não nos elevam, como a gente falou no sim, caso da superproteção, porque às sim, vezes é por exatamente. excesso de amor e nem sempre faz bem. Só que aí é É, preciso entender isso, quando que não faz bem, sabe? E eu sei que é complicado para muita gente sair disso sozinho, né, né? Mas eu sei que há um caminho. é, E é muito bom é quando a gente possível. encontra esse caminho. É possível. É É, possível. é. Eu sempre digo isso, até essa questão da superproteção, eu acho que a gente precisa ser gratos também a isso, Isso, porque a gente entendeu de que, óbvio que isso nos livrou de muita coisa que seria um problema. É verdade. isso, Então, isso. assim, o que foi dado foi o melhor que se tinha Foi em o mãos melhor que também, eles né? tinham. É, Exatamente, porque assim, geralmente quando a gente fala também, eu sempre digo isso, a gente como fala com uma pessoa com deficiência, mas a gente tem envolvido toda uma família, toda uma é, história, toda uma questão aí para trás, que também era vivida, né? Eu era tenho viver. 40 já, então eu falo isso, se hoje a gente tem tantos processos de dificuldade, de capacitismo, no sentido até de falta de entendimento, de falta de informação, que é isso que a gente briga todos os dias, para que as Todo pessoas dia. pelo menos entendam o que acontece. Imagina há 40 anos atrás como que não era. Então não é tão simples, Não, eu sei que não é. não é simples, mas a gente precisa ser gratos, mas exatamente como você disse, construir e escrever a Construir a nossa sua própria própria história. história de para E onde a gente vai, né? Eu acho eu que sou muito feliz e grata porque a minha mãe, eu sei que é uma das, infelizmente, poucas pessoas com mais de 50 anos que tem essa visão de que sim, precisa cuidar, precisa acolher, mas não dá para colocar numa bolha. Só que ela brincava, é, né? Ela falava pela falta de grana, ela dizia assim: eu não tenho nem tempo nem dinheiro para super protegê-la. não vai rolar. Então Não vai a rolar, então eu vou situação ter que se virar. Eu vou deixar a comida dela ali na mesa ou ali no fogão, ela dá o jeito. Tem banquinho, tem a cadeira, tem, né? No começo vai ser complicado, vai sim, ser perigoso, mas é preciso é, passar por isso, né? É preciso exatamente passar por isso. isso para fortalecer, para que ela evolua. E assim ela fez. A maior dificuldade para ela foi quando eu comecei a viajar sozinha. Que eu pedia para Imagino. viajar, que eu pedia para viajar, né? Aí ela ficava com aquela coisa assim. Eu pedia, mãe, posso viajar? Aí começava aquele sermão. Vai para onde? Vai com quem? Quando volta e tal, e tal, e tal, e tal. Daí eu ficava, sim, mas vai deixar? Ela é. Aí começava aquela ladainha, os filhos depois que crescem, os pais não tomam Hum. mais conta. E eu dava risada, né? Eu queria brincar, mas não podia, né? Dizia, no meu caso que eu nem cresci. Como é que a gente faz, né? Mas aí eu brincava, respirava fundo e só perguntava, mãe, a resposta é só sim ou não? Né? Daí ela né? Fazer o quê, né? Aí Fazer o pronto, eu quê? deixava. Eita, Então é nós. isso, eu sou muito grata a ela porque ela sempre teve essa visão, sabe? E eu sei que é muito raro, como você falou, para quem tem Uhum, mais. Eu tenho uhum. 35, né? Mas da nossa época para trás, eu ainda conheço pessoas mais novas que nós que Sim, vivem essa superproteção. Que os pais são é, até jovens, têm cerca da nossa sim. idade, mas não Uhum, tem esse entendimento porque acha que se deixar viver vai perder, né? Só que é preciso entender que os filhos não são feitos para os pais, os filhos são feitos para o mundo. Os pais são sim. treinadores. Os pais estão Uhum, aqui como intermediador, né? Deus colocou os pais para serem auxiliadores, para que eles instruíssem exatamente. e construíssem, né, novas pessoas. Só isso. Exatamente. E deixar que a coisa flua para que cada um tome seu caminho, construa sua história Sim. e todo mundo seja feliz, né? É isso que E importa. também não é assim só deixar à toa.
Também, né, Não, não tô claro. facilitando. Que eu tô falando aqui pelo meu Sim, lado, não é porque ela claro. deixou à toa, mas tem as responsabilidades, as cobranças também. Sim. Não é Uhum, você pode, você tem que estar, né? Tem tal hora, tem isso, tem aquilo. Tenha regras, tenha uhum, responsabilidade. claro. Né? As pessoas precisam entender, né? Quando falando sobre capacitismo, direitos e deveres, muita gente distorce. Só Sim, brigar por direitos. isso. E não entende que, junto com os direitos, precisam vir os deveres, senão vira Deveres. bagunça, É. senão vira zona. Uhum, A gente é. gostando ou não de obedecer, de seguir regras, de cumprir regras, seria maravilhoso se a gente pudesse viver a vida adoidado e se não houvessem consequências negativas com relação a isso. Porém, elas existem e a gente É. precisa tomar todos os cuidados também para que a gente adquira nossos direitos, liberdade, enfim, mas que também a gente tenha os deveres, que é a autorresponsabilidade para com a gente, para com os outros também, e por aí vai, né? Porque é um assunto tão extenso que se a gente for começar, Extenso. não É. termina hoje. É verdade. Mas eu gosto dessa questão, eu acho que gosto e acho que é fundamental. A questão da autorresponsabilidade. Você precisa entender. Eu sempre ouvi isso na minha casa e é muito verdade. Você precisa entender que aonde a gente planta batata não vai nascer cenoura. Se você plantar batata, você tem que se responsabilizar pela colheita da cenoura, né? Então faz todo sentido de que as pessoas estejam sendo criadas, que as pessoas estejam entendendo a cada dia mais que é importante lutar pelos seus, sim, por seus direitos, pelo seu espaço, mas que esse espaço também precisa respeitar o espaço do amiguinho, né? E detalhe, as pessoas hoje estão muito olhando a grama do vizinho. Porque eu vejo Luciano, eu vejo o banquinho do Luciano, eu quero comprar um banquinho do Luciano porque o Luciano tem aquele banquinho branco bonito. Só que, né, trazendo uma metáfora aqui, Sim. só que o banquinho branco do Luciano atende a minha necessidade? Realmente é ele que eu preciso? Uhum. Ou é só porque eu quero? Voltando para a colheita das batatas e da cenoura. Muita gente quer plantar batata, mas aí depois muda. Poxa, eu queria cenoura, mas É. esqueceu que lá você só plantou batata. Se você quer cenoura, você tem que ter total ciência de que sim, é preciso plantar batata, porque você está vendo o Luciano plantar batata e porque tá bonitinho. Mas se cenoura é Uhum. o que eu realmente eu quero, eu também preciso plantar cenoura. Ou eu pare de olhar para a batata do Luciano e plante apenas o que eu quero, a minha cenoura. Exatamente. Perfeito. É exatamente Só isso. isso. As pessoas estão muito Exatamente. volúveis em querer só o que Isso. o outro tem, sabe? E esquece que foi elas mesmas quem buscaram por isso. É o que Exatamente. tem E acontecido achar nas que não nossas merece o que vidas. tem. E achar que não É. merece. Achar Ah, que eu não não merece. mereço isso. Isso, isso, isso. Por que que isso está acontecendo comigo? Né? Como? Eu jamais conseguiria subir num pódio se eu aceitasse o desafio de treinar todo dia, de enfrentar os ônibus. Sim, sim. Não, porque eu avistei. Eu acreditei no que o professor me disse. Eu vi realmente essa possibilidade em mim. Não foi só acreditar na palavra dele. Que é Uhum. lógico que o entendimento e o conhecimento dele teve o maior peso em fortalecer essa minha visão. Porque até então Sim, claro. aquilo não fazia parte da minha vida. Eu não tinha Uhum. o mínimo conhecimento daquele esporte. Né? E aí, com as palavras dele, eu despertei a curiosidade, fui buscar um pouquinho sobre o esporte e, melhor do que isso, passei a viver o esporte e ver a possibilidade do que eu poderia colher. Realmente é aquilo que ele falou. E como eu aceitei e eu quis, não foi olhando para a grama do vizinho, foi vendo o meu sonho de lá dos 12 anos atrás. Qual era o milagre que eu queria? Uhum.
eu não queria ter uma história para contar para as pessoas. sim. Eis aqui a oportunidade da minha vida. E o que é que eu vou fazer com ela? Vou desistir na primeira dificuldade, porque o meu amigo Renato deixou de me levar de carro, né? Não. E é lógico que eu chorei, me desesperei por várias vezes que aconteceram situações que eu pensei em desistir, por várias vezes que eu fiquei até 1 mês ou 2 meses sem treinar por dificuldades familiares, por questões familiares e tudo mais. Só que buscando sempre a volta, porque eu só via o meu objetivo. É exatamente isso. Você acreditou, mas investiu e não desistiu. Porque eu acho que são 3 passos, né? Você precisa acreditar e quando a gente resolve não acreditar, pode todo mundo falar que é assim, que é assado e não vai também adiantar Vai nada, adiantar. né? E quando a gente também acredita e não faz nada, também não resolve. Não vale Então, eu nada. acho que é uma junção, né? É o acreditar, é o agir e o se posicionar mesmo no meio das lutas. As lutas vão vir. Agora, a questão é, o que que a gente vai fazer com elas? Né? A gente vai se alimentar delas, vai se ficar ali se, né? Ah, eu vou sofrer, eu vou chorar e só. Não. Eu tenho o direito de sofrer, de passar essa fase, de sentir a dor, mas eu também preciso depois levantar e continuar em frente, prosseguir, para que a gente consiga. E, gente, quando a gente está falando disso, vocês imaginam que 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar, eu sempre lembro que são todas as aventuras possíveis e imagináveis, né? A moça, até o ônibus pegando fogo esses dias. Para quem segue a Camila aí, viu que Eita, ela você saiu viu? até de ônibus. É, tô Você viu acompanhando. isso? Falei, meu Deus. Foi antes de ontem, foi um desespero. Eu não consegui filmar na hora porque simplesmente eu fiquei anestesiada, né? O Acho que ônibus ninguém pegou fogo. conseguiria. O ônibus pegou fogo mesmo, tava fumaçou Né? tudo e foi uma confusão. Sem falar nos 40 minutos, 1 hora que a gente fica esperando quando o ônibus não vem. Isso acontece Sim. quase todos Não, os dias. todos O os ônibus percalços, lotado, né? todos os percalços. Uhum. Muitas vezes pessoas que fingem não ver para ceder o lugar, pessoas que têm condições, né? Não estou falando de quem não tenha condições, de quem também Claro, precisa. É, sim. pelo amor de Deus. Estamos falando aqui de coisas óbvias. É, é. Eles motivos que acontecem, o calor, e eu levar uma mochila com 3 vasinhos de água para aguentar, para passar o dia e tudo mais. Sim, sim. Mas eu vou, e É, vou sorrindo, e vou sorrindo, é isso. vou sorrindo. Às vezes, Desafios às não vezes querendo faltam. chorar, mas sorrindo. Às vezes, sorrindo, né? Mas Ei, Glória. É só é isso lembrar que, o aí. Papai do Céu, obrigada por mais um dia. Vamos mirar no alvo. Aqui é só uma fase. É, Vai passar. é isso aí. É só a fase do processo. É isso aí. É pra gente É isso aí. valorizar, senão a gente não valoriza se for tudo dado de É, mão beijada. Se for dado de é mão isso beijada, mesmo. nem a gente valoriza. E como é que o outro também vai acreditar no impossível, né? Se a gente não passar por esses perrengues. É o que eu falo. Quer história para contar? Tem que viver, gente. A gente, Só viver. né? É só A viver. gente precisa só viver. Não é simples, não. O mar não é de rosas, mas é possível, né? É possível prosseguir É em frente. possível. O mar não é de rosas, mas a gente precisa enfeitar ele com umas rosas pelo meio do caminho. É exatamente Não isso. esperar, não Exatamente. esperar para querer as rosas só no dia que a gente partir desta para uma melhor lá, enfeitando o nosso caixão. Não, é Não, não, desfrutar da deixa pra lá. beleza e do aroma das rosas mesmo no processo de dor, mesmo com as Mesmo no lágrimas, é processo de. enfeitando o nosso rio, nosso barquinho É meio isso mesmo. velho, furado, mas achou uma florzinha rosa, uma verde. Lembra que a vida é bela, que a vida existe, que ainda há esperança e que a gente tem possibilidade de ir um pouquinho mais além cada dia e fazer algo melhor por nós mesmos e ainda pelo outro, mesmo quando a gente não acredita, mesmo quando a gente acha que não dá, que não pode, sabe? Não é sobre dinheiro,
A gente sim, tem como ajudar o outro com uma palavra, com o nosso exemplo, às vezes até no sim. silêncio, só com um olhar, com um Deus- sorriso, com um abraço quando é possível, sabe? De várias maneiras. Isso edifica tanto a nossa vida. A gente acha que ajuda o outro, mas o outro não imagina o quanto que nós somos ajudados Ajudado. quando alguém passa por nossas vidas e nos permite fazer essa boa ação, que Uhum, deveria ser algo tão simples e algo tão comum, algo cotidiano, algo constante, uhum. sabe? Algo Sim. instantâneo, sem pensar, sabe? Só se doar mesmo, Algo natural, né? A algo gente natural. precisa. Eu sempre falo que eu me pego, às vezes, muitas vezes cobrando empatia de algumas situações, e nesse mesmo lado eu me pego tentando entender por que que a gente precisa cobrar. Se empatia é algo que tem que ser tão natural, que tem que ser tão Parte. simples de É, não todos nós. tem, não tem. A gente precisa Né? só fazer a nossa parte. É, infelizmente, sabe aquela paradinha assim? É um dedo apontando para você, mas todos os outros apontando para mim mesmo. Uhum, É só exatamente. julgamento. Só que a gente É, precisa julgar primeiro a si mesmo, não julgar com peso. É olhar para si e dizer qual a necessidade de eu estar apontando o dedo para o erro do outro. Se por várias vezes eu vacilo, e ainda vacilarei, porque somos sim, seres humanos, somos falhos, não somos sim, perfeitos, e por mais que às vezes a gente tente agradar, possa ser que o outro não veja com bons olhos aquele nosso agrado. É preciso entender o que ele quer. É preciso até é, isso, baixar a guarda, sim, ter calma e não sair também só se doando o tempo todo. Isso eu falo em qualquer tipo de relação, em qualquer sim, situação. É ver o sim. que ele quer e o que ele precisa. Eu tô colocando isso porque isso acontece várias vezes comigo. Às vezes eu só estou parada nos terminais ou no ponto de ônibus e vou olhar assim para ver se eu enxergo o letreiro do ônibus. Sim. E aí às vezes o ônibus passa. Aí eu vou mais para perto para ver para conseguir enxergar. E aí não é o que eu quero. Por várias vezes chegam pessoas e já saem me pegando e me colocando no ônibus sem nem perguntar. Meu Deus, Acontece isso. imagina. Acontece, sabe? Só que eu vou ficar brava com isso? Não, eu dou risada, né? Às vezes eu preciso, epa, moço, né? Não, não é esse não, que eu vou buscar, Deixa eu ir para onde eu preciso. sabe? Só que eu vou ficar mal-humorada por isso? Não, na concepção dele, ele estava me ajudando. Não era o que eu precisava no momento. Eu preciso de ajuda sim, mas não para aquele ônibus, sabe? Só que é preciso entender a visão do outro, sabe? É ter empatia. Empatia é isso. É se colocar no lugar do outro. É não É, aceitar. Eu não vou ficar mal-humorada porque ele fez isso. Às vezes dá, às vezes até vem. Puxa, como assim? Eu, pode. eu tava ali paradinha e do nada vem alguém e já me leva. Porque, né, chega a ser inconveniente. Só que aí Sim, foi o comportamento dele, para ele estava sendo educado e gentil, mesmo não sendo, né? E aí é complicado isso. É preciso ter uma dose muito grande de humor e de leveza uhum, para viver. uhum. É, exatamente. Se a gente olhar para o lado mais, pro lado do. Tem uma figura que eu Negativo. gosto É, muito, tem uma figura que eu gosto muito, que ela mostra um ônibus que ele está passando num penhasco, num lugar, e de um outro lado é um pedaço de um morro escuro, e do outro lado é um lugar muito bonito, um canyon, né? E aí a sim. pessoa fala: que lado você vai escolher? O lado negativo, escuro, feio, ou o lado bonito da situação? A gente tem Isso, essa opção todas as vezes, né? isso. Como que a gente vai enfrentar? Como que a gente vai escolher? Ainda quando a gente eu falo isso que
a pessoa com deficiência ela tem um sonífero na pele, né? Que a gente chega É. no ônibus, todo mundo dorme. Mas ainda assim, né? Tá bom, Eu dou né? risada, É, eu dou risada. Eu chego a dar risada, sabia? Quando eu olho para um lado e olho para o outro e dou risada. E o mais incrível é que eu sou pequenininha, né? Que tem gente que faz assim, ó, tá dormindo. Aí eu chego, continua dormindo. Quando eu viro pra frente, que tô distraída, aí a pessoa. Quando eu me mexo, a pessoa. e fica. É tão incrível! Pois E é, eu fico rindo, me pois é. divertindo, fico me movimentando só pra ver essa reação da pessoa. Digo, ó, só tá fingindo que tá dormindo pra não dar o lugar, mas tá curioso pra me ver. É incrível. Não consegue segurar, né? É bem por aí. Mas a gente realmente precisa de é muito importante essa questão da questão da inclusão, que as pessoas sejam informadas a cada dia, né, de que algo que eu achei interessante que a Sônia Santos colocou aqui, a necessidade de esperar que a pessoa com limitação sinalize quando precisa de ajuda para que a gente não chegue a ser inconveniente. Pergunte, tem dúvida, quer Pergunte. ajudar? Isso, Pergunte, né? Pergunte como você pode ajudar para que essa seja uma questão de empatia de fato, né? isso. Seja uma questão de fato que vá ajudar e não que mande a Camila lá para outro lado onde ela não precisa ir pegar o ônibus. Isso Meu mesmo, Deus. isso mesmo, Sônia. Bom, né, o nosso tempo foi, né? Que bom que a gente nem percebeu que ele vai Verdade. rapidinho, né? Passa voando. Que bom, sinal que a conversa tá boa. Graças a Deus, Mas muito eu bom sempre falar com você. faço. Ai, que bom, fico feliz, também estou muito feliz disso. E para a gente estar encerrando, eu sempre faço uma pergunta que é, na verdade, uma pergunta redundante, né? Que é qual a pergunta que eu não fiz ou que nunca ninguém te fez, mas que você gostaria de que fizessem ou que você gostaria de responder aqui? Cara, foi profundo agora. Ah, é? Cara, olha, você leu o livro Aprenda a Fazer Perguntas, foi? Conhece esse livro? Eu li e ainda não desenvolvi essa capacidade. Eu Mas é conheço, muito mas eu bom. ainda não li. Pois, mas pode ler, é muito bom, muito interessante. Aprenda a fazer Bom, bom. perguntas, é muito bom para a vida. É, Cara, qual pergunta? Agora você me pegou. Não sei por quê. Geralmente as pessoas têm muitas curiosidades sobre mim, sabe? Acho que já me perguntaram de tudo nessa vida. Até coisas inconvenientes, sabe? Graças imagino. a Deus não em lives, mas pessoalmente o pessoal meio inconveniente. Mas o que eu gostaria de responder? Eita, qual o meu maior sonho, sabe? É, passa a ser uma pergunta clichê, sabe? Mas Sim. a resposta é não tem um maior sonho, a não ser ter a possibilidade de ajudar muitas pessoas, independente de seja com dinheiro, não estou falando disso. Estou falando de algo muito maior, de ajudar as pessoas a descobrirem a verdadeira força que elas têm dentro de si. E não estamos falando de força física. Estamos falando de força de alma, de espírito, de força de vontade, que não deveria ser só de vontade, porque vontade dá e passa. Seria força de ação, força de agir. É. Um sonho de... Eu não vou dizer que de transformar a vida das pessoas, porque eu vejo que só cada um de nós é que tem o próprio poder sobre si de fazer isso. Mas seria
eu ser um pequeno instrumento de que ativasse algo dentro dos corações e das mentes delas para que elas agissem, para fazer a vida delas uma vida melhor, para que elas fossem em busca dos objetivos dela, por mais simples ou por mais extraordinários que pareçam. Sabe? Todo mundo precisa entender que pode, deve e merece viver a vida que sempre viveu, que sempre sonhou viver. Sabe? E acho que é isso, porque os outros sonhos são clichês, né? Não clichês porque são fúteis, mas são clichês porque é algo que é trivial, é algo de necessidade, que é ter minha casa própria, poder dar uma vida melhor para minha mãe, para os meus irmãos, constituir a minha família, casar, ter filhos, depois conquistar alguns títulos mundiais, depois que a carreira do esporte acabar, ter o meu próprio empreendimento, sabe? São coisas assim, mais materiais. Mas eu penso que o mais importante seria isso. Mexer positivamente com as pessoas. Ser contribuição positiva na vida delas. Acho que é isso. Camila, posso te dizer que você já está conseguindo um pouco disso, viu? É só Amém. o começo, mas você está no caminho já. Pode ter certeza que assim esse seja, transbordar, ele já tem com certeza deixado pelo menos sementes, né? Em corações, em terras que, se forem bem cuidadas, com certeza germinarão essas sementes. Então, a meta é essa, primeiramente, sabe? A meta é essa. Legal, exatamente isso. Bom, quero te agradecer por ter realmente tão prontamente atendido o nosso convite. Foi muito legal a gente estar junto aqui. De fato, não só a gente estando aqui, mas os preparativos, tudo, a gente conseguiu. Acho que foi muito interessante. E eu quero deixar esse espaço também para você. Fica à vontade para a gente deixar uma palavra, falar alguma coisa pessoal. Manda beijo, abraço, fica à vontade, o espaço é todo seu. Bom, agradecer pelo convite desse espaço, agradecer pela sua vida, né, por você ter se disponibilizado a criar essa página, a levar histórias de vida mundo afora, sabe? E a todos que lhe ajudam, né, nessa sua batalha aí. Obrigada, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade. Me colocar à disposição do que eu puder, continuar sendo contribuição positiva. Se precisarem, desejarem, me chamarem em algum outro momento, a gente vai alinhando e eu ficarei muito feliz, muito honrada e grata em poder continuar contribuindo aí com vocês. Para todos, o que eu posso dizer? Cara, não desperdicem suas vidas. Até que provem o contrário, temos uma só, né? Pois é. Então, o que vale mais a pena? É você ficar sonhando com a minha vida, com a vida do Luciano, com a vida do cara bonitão ou da lindona lá do filme ou da novela mais top que passa na TV? Ou você fazer com que a sua história seja algo assim, algo bonito, algo grandioso, independente de plateia. É preciso entender que não há a necessidade de grandes plateias. E quando você se permite viver de forma extraordinária, isso vem naturalmente, sabe? Então,
não se anulem por conta de limitação, por falta de condição, por falta de acessibilidade, ou porque A ou B não me apoia, ou porque o governo não ajuda, ou porque isso, ou porque aquilo, sabe? Eu sei como é complicado. Luciano sabe o quanto é difícil. E eu sei que cada um de vocês sabem, porque independente de ter limitações físicas, todos temos dificuldades, eu sei disso. Porque até eu conviver realmente com pessoas com deficiência, eu conviver com pessoas com não deficiência. E as batalhas não são diferentes. Uhum. As dores não são outras. Todo mundo sofre por amor. Todo mundo tem conta para pagar e precisa ralar para ter o dinheiro, sabe? Todo mundo precisa, deseja ter uma casa própria. Muitos querem casar, ter filhos e ainda não conseguiram esse objetivo. Inúmeras outras coisas. Só que aí o que é que você vai fazer? Vai ficar só sentado sonhando? Ou vai em busca daquilo que você quer, sabe? Por mais difícil que pareça. Mas quando você topa o desafio de passar por cima de todo e qualquer obstáculo que possa surgir pela frente, eu garanto para você, eu sei que o Luciano garante para você, que vale a pena. Vale muito a pena. Então, fica uma pergunta. O que é que você precisa fazer hoje para transformar a sua vida, caso ela ainda não esteja tão agradável quanto você gostaria? E outra, não uma só. Quando você encontrar essa resposta, você realmente vai se disponibilizar a fazer o que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo? Ou vai continuar parado, esperando que caia do céu? Porque o milagre acontece, mas o milagre acontece para quem se permite, para quem vai ao encontro dele, para quem levanta do sofá e vai ao encontro dele. Sabe? É só isso. É exatamente isso. Eu acho que essa mensagem é a mensagem mais importante, né? Essas são as perguntas mais importantes a se fazer, né? Onde você está? Onde você tem que estar? O que Onde você você precisa quer chegar. fazer para chegar lá? Né? E você realmente vai fazer? Porque muita gente tem a resposta e continua sem fazer nada, querendo que o outro faça, colocando a culpa no outro. Porque fulano não me ajudou, porque cicrano deixou, ou porque fulano fez demais, sabe? Ou de menos. É, exatamente. A sua escolha começa aqui. O que aconteceu lá atrás Aqui fica e para lá. agora. É isso E aí. agora? Aqui e agora. Legal. Mais uma vez, Camila, muito obrigado, de verdade. Foi um papo muito bom, nota mais que 10, mais que 1000, foi muito bom mesmo. Gente, eu quero aproveitar e mais uma vez falar, a Camila tem o e-book, tá? Está disponibilizado aí, tanto nas redes dela, no Instagram. Isso. Eu também coloquei aqui no nosso link na bio. Quando você Eu clica no link na agradeço. bio do Te Incluo, a gente já deixou primeiro lá, está disponibilizado. Tem a foto do post, né, da nossa live de hoje, e ao lado tem um botãozinho que já te leva direto para a compra do e-book. Não é um valor significativo, gente, mas como vocês viram, também não é simples, né, para as competições. É uma coisa que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, não tem o suporte que deveria para todas as pessoas que se disponibilizam a serem atletas, que estão trabalhando arduamente, né? Já estão treinando e ainda tem que pensar na parte financeira. Infelizmente, o nosso país não tem esse apoio, mas ninguém está reclamando, está indo em frente, mas acho que a gente também tem, se pode ajudar e dar essa colaboração, vamos fazer isso. Então, sabe, entrar lá, a gente vai deixar, eu vou deixar por todos esses dias ainda disponíveis lá. Aqui, se você clicar aqui em cima no ao vivo, você também tem as nossas redes sociais, tanto da Camila, que é o Camilinha Feitosa, com 2 L's e o S de Feitosa, né? Então é o @Camilinha
com 2 L's, Camilinha Feitosa, tudo junto. E aí você consegue também seguir a Camila. E também tem o arroba do Te Incluo, que você pode estar aí acompanhando dia a dia. Vai ficar sabendo quando que a Camila tem aí os problemas que o ônibus pega fogo, quando está tudo bem. Você vai ficar sabendo, é bem legal, viu, acompanhar tudo isso. Né? E a gente vai se acompanhando todos juntos aqui. Então, continue nos acompanhando. Essa live vai ficar gravada, então se você entrou e não conseguiu ver ela inteira, ela vai ficar aqui no Instagram e eu também vou deixar disponível daqui amanhã, a partir da manhã pela manhã, também fica disponível lá no YouTube. A gente está numa campanha aqui para ver se esse YouTube vai também, porque é um canal importante para que a gente também esteja passando informações. Então, no YouTube do Te Incluo, na verdade, em todas as redes sociais que você procurar aí, Te Incluo, você vai ter em vários lugares. A gente está ainda com muita coisa, vai trazer muita novidade, muita surpresa. A gente está trabalhando aí para tentar trazer algo bem legal. Então, continuem com a gente. E em breve vocês vão ficar sabendo de mais. Te Incluo recebe, a gente vai estar fazendo mais lives. Provavelmente a gente vai fazer sempre às terças-feiras, nesse horário, para manter algo mais constante, mas continua acompanhando aqui para ter as novidades. Acompanha a Camila também, que ela está sempre aí também com novidades, com as palestras, e é um trabalho muito legal, e eu tenho certeza que a gente juntos vai chegar mais longe, vai mais forte e vai ser mais vitorioso também. Com certeza, curtam, comentem, compartilhem. Por mais que vocês não tenham, não possam ou não queiram fazer a aquisição do e-book, mas compartilhe. Provavelmente tem uma mensagem lá que vai chegar ao coração de alguém que precisa, sabe? É sobre isso. Compartilhem as nossas redes sociais, tanto a minha quanto a do Te Incluo, porque também a mensagem que a gente carrega pode ser totalmente direcionada, pode não, é sempre direcionada para alguém, né? Então, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem sempre. Nós agradecemos. É isso aí. Isso mesmo. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui com a gente. Camila, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai se conversando para outras oportunidades. Aí a gente não acabou o assunto, não. Tem muito assunto ainda. Com certeza. Com certeza. Tá bom? Obrigada a você pela oportunidade. E eu vou passar para você também histórias de pessoas que eu conheço que também são inspiradoras. Que aí você vai entrando em contato e a gente vai fluindo ainda mais com o Te Incluo, contribuindo positivamente para que outras histórias tão incríveis quanto as nossas cheguem a outros corações também. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, obrigada pelo espaço, obrigada pelo carinho, muito obrigada por compartilhar a minha história, o meu e-book. Obrigada por tudo. E eu continuo aqui sendo contribuição positiva para vocês. Obrigada. É só chamar. Cheiro, galera. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.